Estou aqui apresentando para vocês algumas questões de concursos, né? Eu tenho sempre falado aqui com vocês que existe uma forma muito eficiente de a gente responder as questões gramaticais, né? E agora vai ser o momento de eu fazer uma pequena demonstração a respeito disso. Tá? Prestem sempre muita atenção em qual é a elaboradora, né, que traz a questão gramatical. Né? Elaboradoras como Sesgran Rio, Fundação Carlos Chagas, FUNRIO, dentre outras. Cada uma apresenta uma técnica particular de apresentar o seu conteúdo. Olha só o exemplo desta que eu trouxe para você hoje. Uma questão da Sesgran Rio, uma elaboradora que prima, né, muito por questões bem objetivas, sem fazer jogo de enunciado. Ela diz exatamente o que quer e utiliza o nome técnico do assunto para que você possa responder. Olha só esta aqui. Assinale o item que não aparece o pronome relativo. Pronto. É este o nome técnico que eu disse que esta elaboradora ela prefere ir imediatamente. Pronome relativo. Bom, então lembre-se que para responder uma questão como essa, você precisa conhecer quais são os pronomes relativos. Né? Observe o que é que tem aí de singular em todas estas alternativas, ou melhor, o que tem em comum em cada uma destas questões. Ela apresenta a palavra que em todas elas, né? O que queres não está aqui, temos que estudar mais. A estrada porque passei é estreita, a prova que passo não é difícil e a festa a que assisti foi ótima. Pronto. Então aqui não aparece o pronome relativo, fácil, fácil. Um pronome relativo ele sempre se refere a um substantivo. É só você localizar a palavra que e observar qual é o termo que vem antes dela. Tá? Se antes dela vir um substantivo ou vir um pronome, então é fato que você está diante de um pronome relativo, sim. Mas se antes dela vir um verbo, por exemplo, então aí vai pertencer a uma outra categoria gramatical que não o pronome relativo. Olha só como você agiria. Grifaria todos os que's de cada alternativa. Na alternativa A, antes do que o que você tem é o U. Na alternativa B, o que você tem antes de que é o temos. Na alternativa C, antes de que é a palavra estrada. Na alternativa D, antes da palavra que você tem o termo prova. E na alternativa E, o que você tem antes do que é a palavra festa, né? Então, você tem substantivos na alternativa C, na alternativa D e na alternativa E. Então já sabe que todos os três Qs aí destas orações são pronomes relativos, né? Todas. Talvez você tivesse dúvida na alternativa A, né? Ficaria então a alternativa A e B para decidir. Pronto. Na alternativa A você tem o U. Então lembre-se bem, quando você tiver a palavra U antes do que, ele funciona como um pronome também. Tá? Então, sendo assim, a alternativa que vamos marcar é a alternativa B. É a única que não aparece o que como pronome relativo. Porque antes dele, o que nós temos aí é um verbo, ok? Então, fica guardada a dica. O que só funciona como pronome relativo se antes dele aparecer substantivo ou pronome. Vamos a outra a seguir? Olha só, uma da Fundação Carlos Chagas, que pede também que você assinale a alternativa em que a palavra onde funciona como pronome relativo. Olha só, outro pronome, né, em destaque, onde a palavra onde funciona como pronome relativo. A história vai ser a mesma da questão anterior, né? A palavra onde só será pronome relativo se o termo que a antecede for um substantivo. Então vai ficar fácil assim. Você grifa a palavra onde em cada uma destas alternativas, né? E vai observar qual é o termo que vem antes dele. Ó, na alternativa A, antes de onde veio sei. É verbo, não funciona. Na alternativa B, antes do que veio outro verbo, estar. Não funciona. Mas na alternativa C, antes de onde veio a palavra instituição. Então, aí sim, a palavra onde está funcionando como um pronome relativo.
né? Descartamos a D, porque antes do onde veio o verbo, e descartamos a E também, porque antes de onde veio o verbo. Então, só certifica o que eu disse a vocês, né? Pronome relativo só funciona como relativo de fato se antes dele vir um substantivo ou um pronome. E a Fundação Carlos Chagas explora bastante esse tipo de conteúdo. Então, vale a pena, né, você estudar sempre. Esta outra é a queridinha da Fundação FunRio, né? Também cobrando pronomes, mas desta vez, né, chamando a atenção que antes destes pronomes podem vir uma preposição ou não. Pronto. Se é de pronomes relativos que nós estamos tratando, façam o seguinte: quando lhes derem uma oração, né, e derem um espaço para você completar com um pronome relativo, dê uma olhada na palavra da direita e na palavra da esquerda. Se você tiver substantivos nos dois lados, então o único pronome relativo que cabe aí é o pronome cujo. Observe o que eu disse. Substantivo antes, substantivo depois. O único pronome relativo que cabe é o cujo. Pronto. Então, depois disso, você só vai observar qual é a palavra que vem após ele, para perceber se esta palavra está no feminino ou no masculino, para você fazer a concordância. Então, nesta oração que temos aqui, o garoto ficará o garoto cuja cobra picou, passa bem, né? O garoto cuja cobra picou, passa bem. Olha só, a palavra cuja aí, ela está concordando com a palavra que segue, né? Que segue no feminino e no singular. Mas você percebe que quando você faz a inserção dessa palavra cuja, o sentido, ele não ficou bem? Pois isso, não ficou bem porque a palavra cuja, ela serve para dar ideia de posse. Este pronome serve para dar ideia de posse. Aí vocês percebem que a regra gramatical, ela não atende bem em todos os casos, né? Então aí você, puxa vida, mas substantivo de um lado, substantivo do outro, eu não pude aplicar a palavra cujo, que o sentido não coube? Faça o seguinte, observe qual é o primeiro verbo que vem após este espaço que lhe foi dado. Pelo visto aqui, o primeiro verbo foi a palavra picou, né? Picou, pronto. Este verbo, ele pede objeto direto ou indireto, né? O verbo picar é picou o quê? Ou picou quem? Pede objeto direto. Perfeito. Então, a escolha que você vai fazer aqui, né? A escolha que você vai fazer aqui é para um pronome sem nenhuma preposição ao lado. Nenhuma preposição, tá? Então, olha as possibilidades que você tem. A quem, cuja, o qual, em quem e cuja a. Então, o pronome relativo que vamos utilizar é a alternativa C, o qual. O garoto, o qual a cobra picou, né? Passa bem. O garoto, o qual a cobra picou, passa bem. A alternativa C é a resposta correta. Tá? Existem outras nuances no uso do pronome relativo e eu pretendo mostrar para vocês em outras oportunidades. Tá? Aproveitem, façam seus comentários aqui abaixo, né? Na minha página no Facebook, né? Algum comentário, alguma pergunta, alguma questão que você não tenha entendido muito bem. Tá? E a seguir eu vou passando também outras para que juntos nós possamos desvendar quais são os mistérios destas questões de provas para concursos e vou aproveitar e colocar também de outras elaboradoras, ok? Então, até breve.